amigos da Rádio Progresso de Montenegro, estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto nesta segunda-feira. Ao meu lado a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui no programa ao vivo, que também é gravado pela JPTV e é vinculado pelo portal JP News. A gente vai trazer algumas informações importantes da manhã desta segunda-feira, já que estamos transmitindo ao vivo aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. Nessa segunda-feira, um tempo muito bonito de sol, temperatura agradável. Clarice, a gente amanhece segunda-feira com essa informação de que mais um container foi incendiado aqui no município de Montenegro. Né? Adriano, isso aconteceu no sábado, né? A gente tem informações de que um rapaz usuário de drogas teria colocado fogo nesse container, né, de forma criminosa. O mesmo foi identificado através das câmeras de segurança de um prédio próximo ao local onde o fato aconteceu. E então, hoje pela manhã, o secretário de Meio Ambiente, Clóvis Domingues, estaria indo até a delegacia para prestar queixa, né, para registrar a ocorrência sobre o fato. Segundo a informação que eu tenho, é de que se busca a internação desse jovem, né, por apresentar problemas e por essa não ser a primeira vez que ele apronta, digamos assim, na cidade, né. Um relato aponta que há cerca de 15 dias ele teria assaltado uma mulher aqui no centro de Montenegro para conseguir dinheiro para o uso de drogas, né? Então, com base nisso e agora diante desse fato com o container, se busca a interdição dele, né? A internação em uma clínica para reabilitação. Nós estamos aguardando ainda o secretário de Meio Ambiente, que deverá nos dar os detalhes sobre todo esse processo, né? Sobre todo esse caso. Mas já vem há algum tempo o problema com os containers, inclusive foi tema de reunião na Câmara de Vereadores aqui do município, porque tem quem tire eles do lugar, tem quem estrague, enfim, são várias as ações que ocorrem com os containers. Inclusive, lá próximo à escola J. Renner, um fato semelhante ocorreu um tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, cerca de um mês mais ou menos, onde também foi colocado fogo em um desses objetos, né? Então, é lamentável porque esses containers foram disponibilizados para a comunidade para que facilite a separação do lixo, para que a cidade fique mais limpa e mais bela também, né? Porque ao invés de deixar sacolinhas penduradas por árvores, em árvores, como a gente tem visto por aí, então os moradores têm a opção de separar o lixo, né, orgânico e seco e colocar nesses containers. Mas esse foi o caso de uma pessoa que possui problemas, né? O problema é quando acontece é causado por aquele cidadão que não tem nada, né? Faz isso por prazer. Então, é necessário que a comunidade ajude a fiscalizar, né? E como ocorreu agora, quando reconhecer o meliante, né? Fazer a denúncia, então, para que a polícia, para que os órgãos responsáveis tomem as medidas cabíveis. O próprio Jornal Progresso destacou nessa semana passada, na sexta-feira, de que a conclusão que se chegou depois dessa reunião que aconteceu na Câmara é de que os containers não estão sendo utilizados da forma correta, né? Exatamente. Talvez isso também tenha que ser levado para as escolas, né? Assim como a separação do lixo, que já é orientada na sala de aula. Então, a importância desse tipo de equipamento também é preciso ser trabalhada, né, com a comunidade, com a sociedade. E através das crianças a gente sabe que essas informações chegam ao público adulto, né, e muitas vezes as crianças conseguem mudar a mentalidade das pessoas em relação à necessidade de preservação, né, desses bens que são comuns, né, são de toda a sociedade. E se eles são depredados, todo mundo perde com isso, né? Afinal de contas, é dinheiro público que está sendo investido ali. Tá certo. Bom, agora a gente segue com mais notícias aqui no Estúdio Aberto. O programa é gravado pela RPM, pela JPTV e portal JP News, também transmitido ao vivo pela RPM Rádio. Clarice, nessa semana passada aconteceu uma reunião no Gabinete do Povo, que o prefeito Paulo Azevedo esperava a presença do presidente da Câmara, Renato Krantz, em relação à Expotec. A Expotec, uma feira promovida pelo Escola Estadual São João Batista, escola técnica, há muitos anos, que é um sucesso em Montenegro, e havia um repasse que foi feito pela Câmara de Vereadores de 60 mil para a Expotec, e o prefeito disse que esse repasse é irregular, que não é possível fazer, então convocou uma reunião no Gabinete do Povo, o presidente do Legislativo não compareceu, o prefeito ficou bravo, e a situação aí está no impasse agora. Será que esse valor de 60 mil que o Legislativo destinou poderá ou não ir para a Expotec?
Pois é, essa é uma incógnita ainda que se discutiu durante a tarde da sexta-feira, né? Essa reunião que tu mencionou, ela ocorreu no período da manhã, e à tarde o prefeito então novamente chamou a diretora da escola para tentar uma conversa, né? De repente algo não ficou bem esclarecido ali, então os dois se reuniram novamente, mas a gente ainda não sabe o teor desse assunto. Inclusive hoje pela manhã estive na escola, né? Mas não, os portões estavam fechados, então por enquanto a gente não tem nenhuma novidade ainda sobre esse caso, que pelo jeito vai seguir sendo discutido, né? E ainda relacionado à Escola São João Batista, a gente está trabalhando em uma matéria sobre a reforma do educandário, né? Sobre as melhorias que estão sendo feitas lá, vamos trazer então os detalhes do que representa para a instituição, né? Se vai aumentar o número de vagas com isso, se visa apenas o conforto, as melhorias, né? Então, nos próximos dias aí a gente deve estar trazendo essas novidades sobre a Escola São João Batista. Clarice, uma notícia preocupante que está no portal JP News e será repercutida multimídia pelo Grupo Progresso de Comunicação, de respeito a uma vistoria que foi feita no Parque Centenário na semana passada pelo responsável técnico nacional pelo assunto da dengue, né? Ele ficou impressionado com o potencial que é o Parque Centenário de formação de larva do mosquito da dengue. Tudo começou, Adriano, durante o treinamento dos agentes de endemias aqui do município, né? Foram 19 candidatos, né, a 5 vagas, e durante toda a semana, então, eles participaram de treinamentos de noções teóricas e práticas lá no Parque Centenário. Então, na tarde de quinta e na manhã de sexta-feira, esses agentes saíram a campo, né, para pôr em prática o que tinham aprendido durante as noções teóricas. Então, eles foram atrás de possíveis criadouros do mosquito da dengue, o que, para surpresa do supervisor da coordenadoria regional aqui do combate à dengue, foram muitos os casos, né? Foram muitos os locais apontados como criadouros. Caixas d'água, pias, até mesmo nas lixeiras. Copinhos, esses copinhos de cafezinho, esses bem pequenos de plástico, ali também haviam larvas. Cascas de ovos de passarinho, capinhas de celular, lixo, né, que é jogado assim. Imagina, em todos esses locais eles encontraram larvas, né, que segundo esse agente, mais tarde vão acabar se tornando mosquito, né, e talvez chegue à fase adulta. E se isso ocorrer, então poderá acontecer diversos casos da doença aqui no município, né. Ele disse que ficou espantado com a quantidade de criadouros, e nem em municípios como Parecis Novo, ele usou esse exemplo, né? Nem em cidades como Parecis Novo se detectou tantos pontos quanto aqui no Parque Centenário. Realmente, eu não sei exatamente para que serve, mas tem uns canos lá que são utilizados como uma espécie de pias, de bebedouros, não sei. De repente até é para os cavalos na época dos rodeios, porque são canos bem largos e que concentram água. Acima fica uma torneira também, que às vezes fica pingando, então aquilo ali acumula água, né? E ali então é onde mais se vêem as larvas. Então realmente a situação é alarmante. O Edson, que é esse supervisor, disse que iria entrar em contato com os responsáveis pelo parque, né, com a diretoria de meio ambiente, com a secretaria de meio ambiente, para saber o que está acontecendo, porque segundo ele o parque está sendo meio que deixado de lado, né? Está faltando limpeza, está faltando conservação, manutenção, por isso que acaba se formando esses pontos, né, esses focos de criadouros do mosquito. Então o Edson chamou a atenção porque o município é o responsável, né, por essa questão dos cuidados, da prevenção, né? O município possui agentes como esses que estavam treinados justamente para irem até a casa das pessoas e dizer, olha, não deixa vasinho com água, cuidado com o pneu velho, né? Não vamos deixar água acumulada em lugares que possam proliferar. Só que ele não está fazendo sua parte, né? Ele está cobrando das pessoas para que cuidem, só que ele não está tendo o cuidado que deveria, né? Deveria dar o exemplo. Então, isso foi dito pelo supervisor, que então deveria se reunir com o Clóvis Domingues, né? E nós também aguardamos o secretário, então. Há pouco ele esteve aqui, né? Mas devido ao programa a gente não conseguiu o contato com ele. Então, acredito que hoje à tarde ainda a gente possa se reunir para tratar dessa questão, né?
dos cuidados do Parque Centenário e também sobre a questão dos containers que nós mencionamos anteriormente. Muito bem, Clarice, vem aí em novembro o Novembro Azul e nós estamos ainda vivendo com as iniciativas e práticas do Outubro Rosa, né? E uma delas é a doação de cabelos, né? Como é que é isso, Clarice? Essa é uma medida muito legal, né? Solidariedade em alta, né? Trata-se do seguinte, as pessoas normalmente são as mulheres, né, por possuírem o cabelo maior, mas nada impede que homens também doem, né? Porque a gente sabe que tem homens que têm o cabelo comprido bem bonito, bem cuidado. Então, as pessoas que têm pelo menos 10 centímetros de cabelo, elas podem fazer doações, né? São retiradas algumas mechas, não é cortado todo o cabelo para doação. São retiradas algumas mechas e essas mechas são enviadas então para Porto Alegre para que sejam confeccionadas perucas que mais tarde são destinadas para mulheres e para crianças vítimas de câncer, né? É uma medida de fazer com que a estima dessas pessoas se eleve, né? Porque diante de uma doença, a pessoa acaba ficando mais entristecida, né? Às vezes acaba se achando mais feia. Mas a gente tem visto que devido a essas campanhas, a campanhas como essas, as mulheres estão dando a volta por cima. E se a gente for observar, o grupo Amigas do Peito é um exemplo. A gente vai lá fazer reportagem, elas estão sempre bem pintadas, um olho bem delineado, um batom, um lenço. Elas encontram formas de dar um charme, né? Dar um retoque, mostrar que estão buscando forças para reagir, né, a essa doença que é tão desagradável. Então algumas optam pelo lenço, outras optam pelas perucas, né? Só que a gente sabe que nem todas têm condições de comprar, né? A peruca não é uma coisa tão barata assim, principalmente uma peruca de boa qualidade. Então, tem essa iniciativa aí. E quem quiser doar o cabelo aqui em Montenegro, né, pode procurar o Instituto Embeleze e agendar, né, o corte. Na sexta-feira, essa ação foi feita na Praça Rui Barbosa, mas ela segue, então, até o final desse mês. E é só o pessoal passar lá, então, no Instituto Embeleze, aqui em Montenegro, que fica ali próximo ao Banco Banrisul, e agendar o seu corte, né, e ajudar aí algumas pessoas. Às vezes a pessoa está até pensando em cortar o cabelo, vai pagar o cabeleireiro para fazer um corte, né? Aproveita, vai lá, faz uma boa ação, corta de graça, fica mais bonita e ainda ajuda alguém, né, a melhorar a sua estima. Essa ideia, como é que está sendo essa receptividade das pessoas, Clarice? Olha, na sexta foi bem legal. As meninas da escola de enfermagem, as estudantes lá da Chester M, elas acabaram fazendo uma espécie de desafio, né? Uma cortou e, vamos lá, fulana. Chamou a amiga para ir junto, e aí uma foi levando a outra, e em pouco tempo ali foram 4, 5 fazendo esse corte, né? E eu tive lá na parte da manhã, a campanha seguia até o final da tarde, então várias pessoas devem ter feito essa doação, né? Principalmente as meninas lá da escola, que em geral têm um cabelo comprido, tem um cabelo bonito, né? Então aderiram a esse ato de solidariedade. E pelo que a gente acompanha fora aqui de Montenegro, né? Todo o estado está se envolvendo com essa iniciativa. Inclusive meninas, crianças de 7, 8 anos estão pedindo para cortar o cabelo porque elas querem enviar para a campanha. É uma iniciativa bem legal. E tem um mínimo de tamanho? 10 centímetros. O mínimo é 10 centímetros. 10 centímetros. Tá certo. Legal, Clarice, bem, o Jornal Progresso destacou no final de semana que a Justiça Eleitoral estaria de olho nos diretórios eleitorais e se houvesse alguma manifestação de sujeira em frente às sessões eleitorais, assim como ocorreu muito no primeiro turno, haveria problemas e os diretórios seriam convocados imediatamente para fazer a limpeza. Mas foi tudo tranquilo, realmente houve uma grande desmobilização nesse sentido, né? Porque os diretórios ficaram todos fechados, o que comprova mais uma vez que quem faz a mobilização são os candidatos a deputado estadual e federal. Né? Exatamente. As sessões onde eu estive estavam limpas, não tinham santinhos, e bem ao contrário do que a gente viu no primeiro turno, né? Onde foi aquele exagero. Dessa vez não sobrou nada para contar a história, e é como tu falou, né? Essa mobilização parte maior, né, pelos candidatos regionais, né? É verdade, né? Tanto que os diretórios, por incrível que pareça, os diretórios dos candidatos ao governo do Estado e presidente da República ficaram totalmente fechados. Prova também que quem paga os diretórios geralmente são os cabos eleitorais, ou melhor dizendo, os candidatos a deputado estadual e federal. Bom, a gente segue com mais informações. Agora chegou a hora de falarmos do esporte, Clarice. Intervenção, Grêmio empatou, conseguiu um ponto aí no jogo que estava perdendo por 1-0.
e o Inter voltou para o G4, o Grêmio está na 6ª posição. A situação do Grêmio é complicada, né? A gente sempre busca uma vitória, mas não é isso que tem ocorrido, né? Claro. Enquanto isso, o principal adversário, né? O principal rival, que é o Internacional, o gremista sempre tem esse lado, né? Quer dizer, a maioria. Observar se o time está ganhando, né? Se o Grêmio está ganhando e se o Inter está perdendo. Se perder e o Inter perder, não tem problema. Né? Agora o problema é o adversário, o Inter ganhar e o Grêmio perder, né? Ou empatar. Mas faz parte. Tá certo. Também o Jornal Progresso da semana trouxe as informações sobre os jogos na região. Tivemos muitos jogos na região. Campeonato de futsal de Parecis Novo, Campeonato Municipal de futsal, de futebol de campo, que iniciou em Parecis Novo, Campeonato do Cantegril, do Grêmio Gaúcho, em Montenegro, Bocha, em São Sebastião do Caí. Realmente, muitas atividades esportivas nessa reta final de ano, né? Temos mais 2 meses pela frente, mas teremos aí uma intensa programação esportiva nos próximos meses. Bem, exatamente, Adriana. E ressaltando que na semana passada já começaram as tratativas para o Bola Mar 2015, né? A Prefeitura Municipal de Montenegro já esteve reunida, então, né, com a equipe organizadora do Bola Mar. E logo, logo, então, a gente terá mais novidades aí sobre a participação dos times, né, montenegrinos nesse campeonato que é o forte do verão, né? Todo mundo aguarda o início do Bola Mar, todo mundo na expectativa para esse torneio, então, que se tornou um dos maiores aqui do estado. Lembrando que temos equipes sempre representando Montenegro, São Sebastião do Caí, já tivemos equipe de Maratá, houve um problema com a equipe de Brochir, que não gostou muito da questão envolvendo a arbitragem, acabou não participando mais. Então, as equipes aqui do Vale do Caí, Parecis Novo também já participou, não participou mais na última edição. Temos várias equipes que poderão estar participando novamente, representando o Vale do Caí no Bola Mar. Clarice, agora vamos falar sobre a demolição do Renner, né? A empresa que está fazendo esse trabalho, ela tem 60 dias, né? Muita gente fica cobrando, né? E dizendo, puxa, eu passo na frente lá e está na mesma coisa, porque acham que é um processo de implosão, mas na verdade não é isso, né? Na verdade vai demorar um pouco para que as pessoas comecem a notar, né, a mudança, a demolição, porque é um processo lento, como tu falou, né? Vão ser retirados aos poucos, né, os materiais, tijolos, ferros, enfim. Então, na semana passada foi derrubada a torre, né, que também apresentava risco de desmoronamento, né, assim como a rampa de acesso dos animais. E agora, então, a gente espera o início dessa demolição do prédio propriamente dito, né, que vai começar pela parte de cima, né, e vai vindo gradativamente até o último andar. Mas, mais uma vez a gente fala, né, que é lento, será lento. O negócio é observar a retirada de tijolinho por tijolinho, né, até que se note um grande resultado. Acredito que em 5 dias será possível notar um resultado maior, né, a menos que alguma parede de repente caia, né, durante a retirada, então podendo dar uma visão melhor sobre a situação. Mas a gente está acompanhando e assim que tiver mais novidades, né, ou imagens, a gente vai estar divulgando então para todos que nos acompanham. Muito bem, Clarice, estamos atrás de uma matéria e temos a informação extra-oficial ainda, ela não é oficial, porque não foi protocolado no Ministério Público, né, mas já existe um grupo de pessoas ligadas à área de preservação do meio ambiente, que vai entrar com uma medida para que não seja aprovado e nem seja pago esse valor à Secretaria de Obras do estudo de minimização das cheias. É um assunto bastante polêmico. A Clarice acompanhou nas audiências públicas que aconteceram em Parecis Novo, em Montenegro, em outros municípios também, São Sebastião do Caí. Um assunto bastante polêmico, que sempre há pessoas que pensam diferente, né? Pessoas que não concordam com os projetos apresentados. E agora vai haver um grupo de pessoas que vai entrar no Ministério Público contra esse estudo de minimização por uma série de razões que depois a gente vai passar aqui quando for oficialmente informado isso, né? É complicado, porque por outro lado tem aqueles que estão na expectativa, na ansiedade de elaborar projetos, de buscar recursos, de colocar em prática as ideias que são sinalizadas ali, né? E aí, de repente, com isso, se essa ação ocorrer, a situação vai ficar estagnada, né? Não se vai ir para frente nem para trás. Então,
é bastante complicado, talvez, mesmo com todas essas audiências, com todos esses debates, talvez tenha faltado um pouco de diálogo ainda para evitar situação como essa, né, Adriano? É verdade. Bom, outro assunto que foi destacado pelo Jornal Progresso nessa semana foi um alerta feito por médicos, né, do excesso de mamografia feito por algumas mulheres, né? Justamente a mamografia é para detectar algum problema que a mulher possa ter na sua mama, né? Mas o excesso pode trazer problemas, né, Clarice? Adriano, exatamente. Existe inclusive uma idade adequada, né, para que as mulheres comecem a fazer esse tipo de procedimento. E diferente do exame do toque, né, o autoexame, que pode ser realizado mensalmente, a cada 3 meses, 6 meses, enfim. Esse autoexame não causa risco nenhum, né? Não traz prejuízo nenhum à saúde da mulher. Já as mamografias em excesso, né, pode causar algum dano. Então é indicado que elas não tomem essa atitude por iniciativa própria, não vão até os laboratórios e peçam para fazer. Não, antes disso, que consultem um médico. Vejam qual foi a data do último exame, né? Sigam à risca o que diz o seu médico, para que não tenham problemas, né? Que eventualmente não teriam se não fosse o excesso de exame. Tá certo, a gente segue com o nosso estúdio aberto aqui pela RPM Rádio. Clarice, mais uma notícia que a gente divulgou. É aquela reunião que houve, uma coletiva de imprensa, melhor dizendo, no Hospital Montenegro, onde foram anunciados 28 novos leitos e que o governo vai começar a repassar 4 milhões de reais. Cabe agora uma indagação com a mudança de governo, se haverá uma mudança nessa política, né, que está diretamente ligada com o Partido dos Trabalhadores, que foi derrotado no Rio Grande do Sul. Né? Pois é uma incógnita, né? Mas a partir do momento que eles têm um contrato, não sei se é tão fácil assim se alterar isso, né? E a gente espera que não, porque o hospital passa por um ótimo momento, né? Uma fase muito boa para quem há cerca de 4, 5 anos atrás esteve prestes a fechar, né? Agora se reergueu, está inovando, está cada vez mais adquirindo equipamentos modernos, né? De alta resolução para a área da saúde. Agora então essa nova ala aí dedicada aos pacientes, né? Do pós-cirúrgico. Então se espera que o hospital continue crescendo, né? Retroceder jamais, não se busca isso, né? Não se espera isso, e pelo que a gente tem acompanhado, a diretoria do hospital tem trabalhado para conseguir, né, melhorar cada vez mais os atendimentos prestados, e o governo do estado, então, a gente espera que apoie, né, que continue apoiando essa iniciativa. Ok, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. Bom início de semana a todos. Fiquem agora com a boa música da RPM Rádio, logicamente para quem ouve a gente ao vivo. Até mais, pessoal.